Você já atravessou coisas que achou que não sobreviveria. Bem-vindo, bem-vinda, e esse é o seu Atravessar. Eu sou Daiane Leite e você está no ponto onde tudo começa a atravessar você. Ontem eu te fiz uma pergunta. O que você tem mantido vivo só por medo de deixar morrer? Mas hoje eu quero te levar um pouco mais fundo, porque existe algo que você precisa ver. Você já atravessou coisas difíceis, você já superou dores, você já passou por momentos que você achou que não ia conseguir. Me responde, por que você ainda se sente no mesmo lugar em algumas áreas da sua vida? Se você já provou para si mesmo que consegue atravessar, por que em outras partes você simplesmente não sai do lugar? Tem um mito antigo que é o mito de Pandora. Pandora recebeu um jarro e junto com ele um aviso: não abra. Pensa comigo. Enquanto o jarro estava fechado, nada acontecia. Tudo parecia controlado, seguro, intacto. E talvez seja exatamente assim que a sua vida está em algumas áreas. Você sabe o que precisa mudar, mas não mexe. Você sabe o que precisa atravessar, mas não abre. Porque tem uma voz silenciosa, mas ela é forte. E ela diz, não vai, não arrisca, não mexe nisso, deixa como é que tá. Essa voz é a voz do medo. E talvez assim como Pandora foi avisada para não abrir, você também está sendo avisada todos os dias a não atravessar. Mas tem um ponto em que você decide romper, em que você decide atravessar. Porque quando você decide ir além, atravessar, é como se o jarro fosse aberto. E quando abrimos esse vaso, esse jarro, nem sempre vem coisas boas. Vem o desconforto, junto vem um pouco de medo, vem insegurança, vem dúvida, vem dor, vem tudo aquilo que você evitou e continua evitando por muito tempo. E nesse momento você pode até se assustar. Você pode querer voltar, você pode querer fechar de novo e você pode querer fingir que nada disso começou. Assim como Pandora tentou fechar o jarro, agora deixa eu te questionar algo. Na sua vida, o que você tem tentado fechar, o que você começou a ver, mas decidiu ignorar, o que você sentiu, mas você voltou atrás. Por quê? Por que você voltou para trás? Porque é exatamente aqui que a maioria das pessoas param. E aqui não é sobre entender o porquê você voltou, mas é porque você não vai além. As pessoas, elas até abrem, mas não sustentam. Começam a atravessar, mas voltam, e por isso, mesmo depois de terem atravessado tanta coisa na vida, ainda se sente no mesmo lugar. Porque não é sobre começar, é sobre não voltar. E no fundo, aquele jarro, mas lembra da história da Pandora? No fundo do jarro, quando abriu e saiu caos, muita coisa de dentro, ficou algo no fundo do jarro, quase imperceptível, silenciosa. Ficou a esperança, mas não uma esperança como ilusão, uma esperança como possibilidade. Porque mesmo com o caos, mesmo com o desconforto, mesmo com o medo, existe algo que permanece. A possibilidade de atravessar de verdade. Dentro de você. Ainda existe algo assim como naquele jarro. E esse algo se chama esperança. Você deu play nesse áudio. Você deu play. Você está ouvindo. Então existe uma vontade, um desejo de atravessar. Nomeie o que você precisa atravessar. E é isso que é a travessia. Na travessia, você vai ver que você não vai perder para a sua versão de ontem. Você não vai perder para a versão que você já superou. Você não vai perder para a versão que já atravessou coisas que você achava que nem sobreviveria. Talvez a resposta não seja falta de força em você. Não seja a falta da capacidade. E nem a falta do querer. Porque você quer atravessar. Talvez seja porque você ainda não encarou a verdade. Existe algo
que poucos têm coragem de fazer, que é encarar o tamanho da própria repetição. E é aqui que entra a travessia. Porque na travessia você não vai perder para essa versão que você já superou. Você já encarou coisas, você foi forte, você chegou até aqui. O seu passado não pode ter sido todo um erro. Há algo valioso. E você vai reconhecer isso. Você não vai perder para a versão que você achou que não sobreviveria. Porque ela sobreviveu. Mas para atravessar de verdade, você vai precisar ter coragem de olhar para isso. Quantas vezes você voltou para o mesmo lugar? Quantas vezes você começou e não sustentou? Quantas vezes você decidiu, mas desistiu no caminho? Porque você começa a acreditar que o problema é o caminho, mas não é o caminho. O problema é que você não sustentou a travessia. E tem algo que tem uma diferença, e essa diferença muda. Tem gente que passa a vida inteira buscando, tem gente que encontra, mas pouquíssimos decidem encarar e seguir com essa verdade. Porque buscar é confortável. Você está sempre fazendo algo, em busca de algo. Agora, encontrar é interessante. Então, buscar é confortável e encontrar é interessante. Mas encarar dói. Porque encarar a verdade tem peso. E é por isso que a maioria se esconde na busca. Diz que está tentando, que está evoluindo e que está no caminho, mas no fundo está evitando o confronto. Porque a verdade é que a maioria das vezes é algo simples, você já sabe. Você só não quer sustentar, não tem coragem para isso. O confronto com a verdade, ele só faz sentido quando você realmente decide o que você quer viver. Hoje eu te pergunto o que você quer viver. E o que você precisa atravessar para viver o que você deseja. Essa será a sua travessia. E eu vou te mostrar como. Porque é isso que a travessia vai fazer com você. Não é sobre te dar mais informação. Não é sobre te mostrar um novo caminho mágico. É sobre te colocar de frente com aquilo que você já sabe e não te deixar voltar. Porque atravessar não é entender. Atravessar é sustentar. Mas para atravessar, você vai precisar de coragem. Coragem de encarar o tamanho da sua lista de repetição. Porque não é o caminho que está te travando. É um padrão que faz você voltar. E amanhã eu vou te mostrar exatamente isso. O que você precisa atravessar agora e por que você continua adiando isso. Mas me responde. Você está pronta para atravessar de verdade? Hoje, eu só quero que você olhe com verdade. O que você já sabe que precisa atravessar, mas continua evitando. Coloca aqui para mim nos comentários o que você já viu e que não dá mais para desver. Quantas vezes você já voltou para o mesmo lugar, mesmo sabendo o que precisava fazer. Você vai continuar buscando ou vai começar a encarar? Esse é o seu atravessar. Esse foi o seu atravessar de hoje. E eu te espero amanhã, porque hoje foi o ponto onde você percebeu que abrir o jarro é fácil. Difícil é sustentar o que sai desse jarro. E você é o único. Você é a única que pode atravessar. Pandora, ela recebeu um jarro com um aviso claro, não abra. Mas em algum momento ela abriu. E quando abriu, de dentro saíram todos os males. Dor, sofrimento, medo e dificuldade. Assustada, ela tentou fechar rapidamente, mas já era tarde. E permaneceu algo lá dentro, a esperança. E dentro de você, a esperança. E é essa esperança que eu te convido a resgatar hoje, para viver a sua travessia rumo à vida que você deseja. E eu te vejo amanhã, no seu atravessar.